o Donald Trump, eu vou colocar na tela aqui a imagem, o Donald Trump, ele tá em pé de guerra com o Papa, cara, olha que loucura, meu. Ele apagou essa imagem aí, né, criada com inteligência artificial dele mesmo, aí como Jesus Cristo, né, é uma figura aí de Jesus Cristo, do Donald Trump, né, as pessoas, principalmente os católicos, revoltados com o Donald Trump, os cristãos aqui nos Estados Unidos, né, a imagem que foi publicada inicialmente por um aliado, o Nick Adams, né, em fevereiro, para retratar o Trump curando a América, aí, mais ou menos, e aí foi postada pelo Donald Trump na conta dele, logo após os ataques aí ao Papa Leão XIV, né, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, né, porque o Papa criticou aí esses conflitos, essa guerra com o Irã, a morte de civis, né, vários evangélicos, inclusive católicos, a Hillary Clinton, a primeira ministra da Itália, a Giorgia Meloni, né, o presidente do Irã, toda essa galera aí condenou essa publicação, e o Papa respondeu Donald Trump, né, eles estão num vai e vem aí, num debate público, mas o Papa falou que não tem medo de governo nenhum, que não tem medo do Donald Trump, né, que ele só está seguindo o que diz o gospel, né, a Bíblia, e defendendo a paz, né, é a função do Papa, aí o líder da Igreja Católica. O Trump confirmou, né, que ele realmente postou isso daí na segunda-feira, essa imagem, mas disse que era mais para, como se ele fosse um médico ligado ao trabalho da Cruz Vermelha, né, e, enfim, ele se recusou a pedir desculpa e defendeu a posição de continuar atacando o Irã lá no Oriente Médio. Enfim, mais um tiro no pé aí, e muita gente brincando, falando que é o Trump curando o Epstein, né, ali um negócio assim. E também tem outras... tem um vídeo aqui bem impressionante, deixa eu ver se eu consigo colocar esse vídeo aqui para vocês assistirem, que também é cada coisa. Cadê o vídeo? Vamos assistir esse vídeo. Pessoal, a internet é muito rápido, né? Your reckoning has come. What is this? Nossa, meu Deus. Aí Jesus acabando com o Trump, mandando ele para a quinta dos infernos, aí, muito bom. Enfim, tá aí o Donald Trump. Eu acho que muita gente, cara, não conhece o Donald Trump, sabia? Eu tenho a impressão que muita gente fica chocada e tal, não sabe quem é essa figura. Vale a pena, tem o livro dele, tem livros, biografias não autorizadas, são muito interessantes. Tem um documentário maravilhoso sobre Roy Cohn. Roy Cohn foi um advogado, né, um advogado judeu de Nova York, que foi meio que o mentor de Donald Trump, né? A história do Donald Trump, como Donald Trump vem de uma família em que o pai dele era muito duro, né, muito rígido, o Fred Trump, e cobrava muito dos filhos, né, praticamente destruiu a vida do filho mais velho, o Fred Trump Jr., que sonhava em ser piloto de avião, chegou a pilotar aviões, e o pai achava que era uma vergonha, né, ele falava, você é um motorista de ônibus aéreo, humilhava o filho constantemente em frente à família, e o irmão mais velho do Trump acabou morrendo, né, alcoólatra, aí a vida foi desgraçada, ele morreu com esse ressentimento do pai. E o Donald Trump também foi muito humilhado pelo pai, mas acabou puxando o pai, né, então o Donald Trump sempre foi muito cruel, e o grande mentor dele foi esse Roy Cohn, que foi assistente do McCarthy, né, do macartismo, aí foi um dos idealizadores do macartismo, e ele realmente, ele tinha alguns, como é que fala? Alguns lemas, né, que até hoje o Donald Trump usa, porque um deles, por exemplo, é sempre atacar. Então, se você é acusado de alguma coisa, se alguma coisa é descoberta, alguma coisa que você fez é descoberta, você não responde, né, aquela acusação, você ataca quem está te acusando, ataca. Nunca pedir desculpas, é um dos lemas também, nunca pedir desculpas, né, e é aquela mentalidade de sempre atacar e vencer os seus opositores, perseguir os opositores. Donald Trump, essa é a história dele, né, é um cara cheio de frustrações também, você vê que ele está sempre se autoafirmando, tem um ego gigante e tal, e ele mantém a vida inteira agindo dessa forma, como presidente não é diferente. Mas enfim, e aí, mestre, o senhor que é um especialista aí, Igreja Católica, o que você achou
desse comportamento do Donald Trump, atacar o Papa de forma tão visceral, né, falando que o Papa é péssimo, a geopolítica do Papa, as políticas externas do Papa são horríveis, e o Papa falou, mas nem é meu papel, cara, eu só estou defendendo a paz. E aí? É foda, eu acho que ele ouve de orelhada as coisas, sabe, e não consegue interpretar. Então, de fato, existe um papel óbvio para quem estuda geopolítica. O Papa é um monarca. O Papa é um monarca, é uma das poucas monarquias contínuas que existem já desde a Idade Média. E, de fato, ele é um líder de Estado e ele age, né, de maneira a influenciar outros países, isso é certeza. Mas parece que ele escutou alguém falando isso, sabe? E, tipo, chegou falando, mas, pô, não é assim que a coisa se constitui dentro da sociedade como, sei lá, senso comum, né? Um católico não pensa isso do Papa, ele pensa no Papa como líder espiritual. A maior parte das pessoas pensa no Papa como líder espiritual. Então, ele tentar, né, dialogar com essas pessoas dessa forma é completamente equivocado, só vai dar problema. E deu problema. Né? Os católicos americanos odiaram essa postagem. E olha que os católicos americanos, a gente sabe, são conservadores na maioria, porque a Igreja Católica Americana tem uma história diferente da Igreja Católica europeia, né, da América do Sul, é algo, né, um pouco mais conservador. Mas mesmo assim, ele conseguiu destruir um pouco mais, né, essa base também. Então é um monte de problema que ele tem causado em termos de como trazer a mensagem dele para o próprio público dele. Então, de novo, ele conseguiu, né, um pouquinho mais cavar a própria cova, né? Bizarro. A desculpa foi péssima, né? Porque um médico não se veste com roupas de rabino supremo, né? Que é aquela roupa típica aí, né? De Jesus, essa bata branca, né? É a famosa roupa com que é descrito Jesus quando ele vai voltar, né? Ele vai voltar com essa roupa aí, que é do Rabino Supremo, e vestido de vermelho, que seria o sangue dos ímpios, né? Então, é bizarro, porque é muito apocalíptico também, né? Tem vários problemas nessa imagem, é uma imagem feia, né? Essas coisas bizarras aí, tipo das águias que são caça também, e esses caras que são anjos e também são soldados, né? É um negócio bélico, esquisito, que mistura, né, um monte de ícones, né, do imaginário americano com coisas supostamente cristãs, né, e não deu bom, né, é uma imagem mal concebida, na minha opinião, né, nem como meme serve isso, porque fica bizarro, é bizarro e ninguém acha muita graça, não, né, tem que fazer alguma coisa tipo isso que o Diego mostrou, né, uma IA, tipo, né, mudando a imagem, porque a imagem em si não tem muita graça. É até uma matéria, Cadu, do Daily Mail, né, britânico, falando aqui, figura oculta com chifres e imagem de Jesus gerada por IA de Trump alimenta alerta sobre o fim dos tempos, né, então fala aí sobre essa figura, né, essa figura aqui, dá para ver. Aqui, o Beelzebub, né? Eles disse que alteraram, né? Porque a imagem original era diferente. E eles disseram que era a estátua da liberdade, mas ficou bem esquisito ali. E causou muita especulação aí na internet. O que você tem achado desse comportamento errático aí do Donald Trump, atacando aliados, atacando a própria base? Muita gente, muitos trumpistas aí, fanáticos até hoje, durante o dia nas redes sociais, falando que o Trump é o anticristo, né? Muita gente falando é o anticristo, é ele mesmo, não tem jeito, o cara vai levar a gente, né, para o apocalipse aí. O que você tem achado do Donald Trump nesse sentido aí? Será que ele queria tá perdendo? só fazer uma piadinha entre parênteses, que é que, pô, né, parece tão demoníaca essa imagem que me lembrou a camisa da seleção, a camisa azul nova, né? Porra, cara, esse comportamento é o padrão dele, né, na verdade. Quem acompanha aí a carreira de Donald Trump sabe que ele
nunca teve escrúpulos, né? Nunca teve bom senso, nunca foi alguém equilibrado, né? E ele só tá fazendo o jogo que ele sempre fez, cara, né? Que é ser um showman, que é sempre dobrar a aposta, sempre bater na mesa, né? Puta, não se fala mais nos arquivos do Epstein, né? Porque é tanta coisa que ele vai jogando uma em cima da outra, né? É tanto assunto que as pessoas têm que comentar, que assuntos de extrema relevância e gravidade vão ficando para trás, né? E, puta, a gente está debatendo aqui o Trump vestido de Jesus, cara, né? Sendo que tem crimes acontecendo bizarros, né? Pessoas sendo bombardeadas, crianças, porra, gente, jornalistas sendo assassinados numa guerra patrocinada por esse cara aí que resolveu se achar o Jesus, porra, né? É um médico com uma aura celestial, um superpoder na mão ali. É um negócio incrível. O tamanho do ego desse homem é algo bizarro, mas ele não está aí por acaso, né? É justamente por ele ser essa figura que ele está na posição de presidente dos Estados Unidos, que demanda uma pessoa assim, cara, que não tem escrúpulos, que não tenha, sabe, que não tenha filtro, não tenha nada que possa impedir, né, uma demanda das pessoas que ele serve, né? Porque as pessoas se perguntam, porra, mas por que eles se enfiaram nessa guerra, né? Por quê? Qual o motivo? Né? Muita gente especula, tal, ninguém tem uma explicação. Eu tenho meu palpite, né? Já até comentei com vocês offline, vou falar aqui na live também, que é para ficar registrado, né? Que o meu palpite é que ele está servindo especificamente, né, ao complexo industrial de energia dos Estados Unidos, o pessoal da burguesia do petróleo, cara, das refinarias de petróleos, que trabalham justamente com essa parte energética, com a ideia de atrasar a transição chinesa, né, para uma energia limpa. Os chineses trabalham muito, investem muito nisso, porque eles dependem ainda de energia suja, de energia fóssil, né, combustíveis fósseis. Mas eles são, de longe, assim, a China é o que mais investe em energia renovável, o investimento deles supera o mundo inteiro somado, né? É um negócio absurdo, fora do comum, e no ritmo que eles estão fazendo, né, não vai demorar para eles transitarem de uma energia fóssil para uma energia limpa, cara, e aí não tem mais o que fazer, sabe? Não tem mais o que fazer, não tem como segurar o desenvolvimento chinês se eles conseguirem, né, tirar do caminho a dependência que eles têm de petróleo, né? Porra, se você vai ligando os fatos um atrás do outro, você vai vendo uma sequência ali de questões que sempre envolvem a parte de energia, cara, como eles atacaram o Nord Stream 2, que era o gasoduto russo que ia fornecer energia para a Europa, né? Depois fazem a operação com a Venezuela, e hoje os Estados Unidos controla o petróleo venezuelano, eles que decidem para onde a Venezuela vai vender o petróleo. Eles que tomam conta, cara, do petróleo de outro país. É um negócio puta, bizarro, cara. Além deles terem ficado com 100 milhões de dólares em ouro, né, que eles roubaram da Venezuela. No dia que eles fizeram a operação, levaram 100 milhões de dólares em ouro e nada vai acontecer com esses caras, né? Então, a ideia ali é você manter por mais algum tempo, né, a dependência do petróleo. Agora o barril do petróleo vai ficar num preço absurdo por não se sabe quanto tempo, né? Então quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a burguesia do petróleo, a burguesia da energia, cara. E de alguma forma vai atrasar os projetos da China, porque eles ainda dependem muito do petróleo, né? Eles estão num estágio avançado com energia renovável, mas ainda não dá para ficar só com a energia limpa. Eles precisam, né, do petróleo para poder continuar nesse ritmo, né, de desenvolvimento. E, com certeza, isso vai afetar os chineses de alguma forma, né? Então, não tem uma explicação direta, mas você tem indícios bem claros aí de qual a motivação para os Estados Unidos ter aceitado, além de ter todo o lobby israelense, ter toda a pressão ali do regime de Israel, né? Tem também interesses dos americanos que eles não iam entrar simplesmente para satisfazer, né, os desejos de Israel sem nada, né, em contrapartida, sem, né, atingir nenhum objetivo pessoal também ali de quem está, né, fornecendo toda a estrutura para essa guerra
no Oriente Médio, cara. Então é isso aí. Um Trump é essa figura aí. Um lado meu tá torcendo para que você esteja certo, te falar a verdade, essa altura do campeonato, mas eu já há algumas semanas aí tenho olhado um pouco mais para esse lado religioso aí, porque não é possível, cara, é muito bizarro, tem algumas decisões assim que a gente não consegue entender e a gente começa a pensar realmente, pô, os caras querem levar a gente pro fim do mundo mesmo, não faz sentido nem financeiro às vezes, né, pensar tanta destruição, mas enfim, e o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né, eu fui viajar, enchi o tanque do carro pagando $3,20 no galão, e agora eu cheguei aqui, tá 4,10, cara. Assim, é um absurdo, a gente começa a sentir aqui a gente, né, chegou de viagem, tem que fazer uma compra maior no supermercado, já sentiu que o preço subiu, entendeu? A gente sabe que a maior parte da população, né, sofre, não tem uma renda tão alta, a eletricidade está muito cara, enfim, são muitas coisas aí que vão impactar principalmente para a classe trabalhadora aqui nos Estados Unidos. O professor falou sobre isso, né, mestre? Justamente, eles vão cobrar o preço, né, nas eleições, provavelmente. Já está tendo muita pressão, as pessoas, como eu falei, o eleitor típico do Trump estava esperando melhorar de vida e não piorar. E ele não está conseguindo ver, a comunicação do governo está muito ruim com o eleitorado. Se o Trump não resolver isso, apesar que, como eu falei, vai explicar o quê? Não tem muito o que explicar, né? Os fatos falam por si. É uma situação difícil também de quem faz esse meio de campo entre o Trump e o eleitor. É muito difícil o Trump recuperar a boa vontade dessas pessoas, principalmente porque a economia americana é um monstro, tem inúmeras indústrias e, né, vários polos diferentes de várias coisas, e quando começa a aquecer demais a inflação, é muito difícil você resolver, né, num instalar de dedos, não é assim. Então, a tendência é continuar crescendo o preço das coisas. E realmente, se tem uma coisa que o eleitor americano tende a, de fato, né, como é que fala, reprimir, né, nos governantes, é essa questão aí de não ter controle da inflação. Então, a punição vai ser muito, muito, sabe, imediata, com certeza. E como o petróleo é o que está guiando tudo, é algo que tem um efeito cascata muito difícil. Então, assim, dentro de uma indústria, por exemplo, diversos dos processos acabam sendo, né, influenciados, majorados por por esse aumento de preço. Então, o preço vai sendo acumulativo até chegar, né, no produto em si, que já vai estar com um preço quase incomparável ao que era antes do aumento da gasolina. Aí tem o gás, né, que também está numa pressão dificílima, e outros derivados de petróleo também. A gente precisa falar do quanto a agricultura americana vai sofrer com a falta de fertilizantes, né? Tudo isso passa por humus, sabe? Então é um clusterfuck,